Eu não costumo fazer esse tipo de vídeo, mais conversa tete a tete, né, trocando ideia. Eu costumo fazer vídeos mais elaborados, com edição, que é a parte que eu mais gosto, trilha sonora, etc. Mas como a gente precisa ter uma consistência, a gente precisa estar postando quase todos os dias, então acho que esses vídeos vão começar a aparecer mais aqui. Então eu resolvi já de cara trazer uma polêmica para vocês. Hoje eu vou falar sobre um conceito que soa bem legal, mas lá no fundinho ele é péssimo. Você alguma vez já ouviu falar em Operação Falsa Bandeira? Pensa na ideia de um truque de mágica, só que ao invés de um coelho na cartola, é um ataque ou uma guerra. E pior, você pensa que esse ataque foi feito por uma pessoa, mas depois de muito tempo você descobre que foi feito por outra pessoa. É como se alguém roubasse os biscoitos e botasse a culpa no cachorro. Embora botar a culpa no cachorro não é uma desculpa convincente para ninguém, né? E bem pior, nesse caso aqui, pessoas inocentes vão de arrasta para cima. Geralmente, falsa bandeira serve para gerar confusão e enganar as pessoas, criando um pretexto para coisas maiores e bem mais complexas, como começar uma guerra ou justificar uma ação militar. Eu sei que isso soa um pouco como trama de filme de espionagem, e que na verdade esse assunto pode gerar milhões de teorias da conspiração, mas meu intuito aqui é outro. Essas operações têm realmente o poder de mudar o curso da história e impactar a vida de milhões, se não bilhões de pessoas. Então nesse vídeo eu resolvi explorar com vocês ponto por ponto desse assunto bem complexo. A gente vai explorar o conceito de falsa bandeira, exemplos históricos e contemporâneos e como tudo isso se relaciona com o golpe pelo mundo todo. Porque no final das contas, ninguém quer ser enganado, né? Então, onde essas operações de falsa bandeira acontecem? Bem, elas são mais comuns do que você imagina, especialmente em três áreas: na política, na militar e em cenários onde alguém precisa justificar alguma ação bem específica. No campo militar, eles tentam fazer parecer que é um ataque que veio do outro lado. Assim, eles têm uma justificativa para poder revidar e dizer mais ou menos assim: viu? Foi ele que começou. Já na política, as operações de falsa bandeira são como um jogo de xadrez, onde está todo mundo tentando prever o próximo passo do adversário. Às vezes um político quer justificar uma ação ou até mesmo mudar o foco do que está acontecendo. Então ele cria toda uma situação que parece ter sido feita por outra pessoa ou outro grupo. E finalmente essas operações também podem ser usadas para justificar coisas bem específicas. Imagina que alguém quer construir uma grande estrada, mas vai lá, as pessoas não gostam dessa ideia e de repente acontece algo que faz com que todo mundo ache aquela estrada, olha, uma ótima ideia. Coincidência? Não. Mas então, o que todas essas situações têm em comum? Simples, elas envolvem manipulação para alcançar um objetivo. E quando a gente fala de operações falsa bandeira, a gente tem alguns exemplos bem interessantes. Eu vou trazer uns antigos aqui para você e uns contemporâneos. Um bom exemplo é o ataque ao Coraçado Mine, que foi em 1898. Esse evento marcou o começo da Guerra Hispano-Americana. O couraçado americano Maine explodiu no porto de Havana, em Cuba, e a culpa foi atribuída à Espanha. Os Estados Unidos usaram isso como um pretexto para entrar em guerra com a Espanha e, como resultado, tomaram o controle do território como Porto Rico e as Filipinas. E até hoje a gente não sabe exatamente quem causou essa explosão, mas essa operação de falsa bandeira ajudou a mudar o mapa do mundo como a gente conhece hoje. Outro bom exemplo é o incidente de Mukden. Os soldados japoneses explodiram uma parte da ferrovia japonesa que ficava na Manchúria, e eles culparam as forças chinesas. Esse ataque de falsa bandeira foi usado para justificar a invasão da Manchúria pelo Japão e a criação do estado fantoche de Manchukuo. Foi um passo importante para a expansão do Japão na Ásia, levando aos conflitos maiores e, eventualmente, à Segunda Guerra Mundial no Pacífico. Acho que outro bom exemplo de operação de falsa bandeira é o incidente de Glenwitz, e eu acho que eu não estou fazendo as pronúncias certas, mas eu deixo tudo aqui na descrição dos comentários. Esse incidente aconteceu em 1939 e foi um evento crucial que levou a Alemanha do Bigodinho a invadir a Polônia. Ele também deu início à Segunda Guerra Mundial. E o que aconteceu basicamente foi que soldados alemães se disfarçaram de poloneses e atacaram uma estação de rádio alemã perto da fronteira da Polônia. É bizarro porque esse evento desencadeou um dos acontecimentos mais bizarros da nossa história como humanidade. E olhando essas datas aí do passado, a gente pode pensar que está tudo muito longe da gente, mas não, existem exemplos contemporâneos. Tudo acontece por aí debaixo do nosso nariz.
Em 2013, durante a Guerra Civil Síria, houve um ataque químico em Damasco. Foi um daqueles momentos que ninguém queria estar perto. Muitas pessoas foram de arrasta para cima e até agora a gente não sabe quem que fez esse ataque. O governo sírio e a oposição se acusaram mutuamente, e cada um deles utilizou o incidente para tentar justificar ações políticas e militares. Mas a questão que fica aqui é realmente quem puxou o gatilho, ou, nesse caso, quem apertou o botão para lançar um ataque químico. Outro exemplo contemporâneo é a Operação na Crimeia de 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia. Aconteceu algo bem interessante. Soldados sem insígnias começaram a aparecer por toda aquela região, ocupando bases militares e prédios públicos. E não por acaso eles ficaram conhecidos como Homenzinhos Verdes, o que parece um bom nome para uma banda de rock, mas infelizmente não é. Inicialmente, a Rússia negou qualquer envolvimento com isso, só que mais tarde ela acabou dizendo que sim, esses soldados sem insígnias aí, os Homenzinhos Verdes, faziam parte do exército russo. E todo esse bafafá foi a justificativa para a Rússia anexar a Crimeia ao seu território. E mais tarde, em 2022, a gente tem o ataque ao oleoduto Nord Stream 2, que fica no Mar Báltico. Esse ataque acabou danificando a estrutura que levava o gás da Rússia para a Europa. E a questão aqui é que ninguém sabe quem está por trás desse ataque até agora. Algumas pessoas dizem que foi a Rússia, outras pessoas comentam que foi outros países, e tudo isso teve consequências bem graves, não é mesmo? E se eu sumir, você já sabe o que aconteceu. Esses exemplos, né, tanto os antigos como os contemporâneos, são bons para definir aí como é importante a gente saber da ação das falsas bandeiras, principalmente saber que isso existe, que é uma prática que existe de verdade. E tudo isso vai nos levar ao próximo tópico, que são as características que tornam uma operação falsa bandeira bem-sucedida. Digamos que justificar o injustificável é uma tarefa bem difícil, não é mesmo? Para quem faz uma operação falsa bandeira, é mais uma terça-feira. Essas operações têm uma série de características bem comuns que as tornam eficazes, especialmente quando alguém precisa desviar a atenção de alguém ou enganar alguém. E falando em enganar, primeiro a gente tem o engano e a manipulação. A ideia é fazer com que todo mundo olhe para um lado quando você está apontando no outro. É tipo um truque de ilusionismo mesmo. As coisas são bem mais sinistras, como conflitos armados e desestabilização política. Em seguida, a gente tem as justificativas para as ações. Vamos dizer que você quer fazer alguma coisa que em situações normais ninguém ia aprovar. Uma operação falsa bandeira pode ser tudo que você precisa para seguir seu plano maligno. Como? É só você conseguir convencer as pessoas que determinado ataque foi culpa de outra pessoa. E aí você vai lá e diz, nós precisamos reagir! E a última característica que eu trago para vocês, para você ter um golpe de falsa bandeira bem sucedido, é trazer a desestabilização e a confusão. Às vezes, a melhor maneira de se ganhar vantagem é semeando o caos. Nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas até que é gostoso. Se tá todo mundo tentando achar quem é o culpado, não tem ninguém prestando atenção no que você tá fazendo. Sabe aquela festa que você dá em casa, está todo mundo procurando saber quem que derramou refrigerante no sofá, mas a pessoa tá bem de boa lá comendo salgadinho na cozinha? Pois é. Tá, eu sei que é horrível ficar fazendo piada sobre isso. Mas sei lá, é só pra aliviar essa sensação frustrante de quem sabe que tá sendo enganado, manipulado. Enfim, nessa altura do campeonato você já deve estar pensando, mas operação falsa bandeira e golpe não é a mesma coisa? Não é bem assim. Os golpes geralmente acontecem quando alguém quer tomar o poder de alguma coisa bem rápido e sem dar muita explicação. Agora, e se eu te disser que essas operações de falsa bandeira pode servir como um meio para um golpe? É isso mesmo, crianças. Elas são parte desse plano maligno bem orquestrado. Às vezes quem ou o que planeja um golpe precisa justificar suas ações, certo? Afinal de contas, apenas dizer, eu quero ser o chefe não convence muita gente. E é exatamente aí que as operações de falsa bandeira entram em jogo. Ao criar uma situação que parece ser culpa de outra pessoa, você pode criar todo tipo de justificativa, não é mesmo? E pior, você pode justificar todo tipo de ação. E acredite, isso vai desde pequenas manobras, safadinhas políticas, até as grandes intervenções militares. Eu poderia exemplificar aqui uma porrada de coisa que tem acontecido no último ano, por exemplo, mas elas ainda estão em um limbo. Mas calma, eu vou explicar um pouco sobre isso mais pra frente. Voltando aos golpes, aliás, voltando à falsa bandeira para chegar no golpe, outra maneira que eles usam essas operações para chegar no golpe é a manipulação da opinião pública. Se você fizer parecer que um grupo ou algum país
é perigoso para as pessoas, é muito mais fácil você convencer essas mesmas pessoas de que uma ação é necessária. Como disse, é muito complicado saber se a gente está sob uma operação de falsa bandeira, porque esses esquemas são projetados justamente para serem bem sigilosos. É literalmente um truque de mágica, de manipulação, onde o segredo é ninguém perceber que é um truque. Mas existe uma demora para você perceber, realmente. Existe um delay na realidade para você entender que você estava sobre um ataque de falsa bandeira até chegar num golpe e etc. Primeiro porque os responsáveis não querem ser descobertos, certo? Então eles fazem de um tudo para poder esconder as evidências. Quando eu penso nisso, eu só consigo imaginar que é tentar achar uma agulha numa praia com alguém jogando mais areia em cima, porque tudo fica uma grande manipulação. Então, quem está por trás desse tipo de manipulação faz o possível para que isso permaneça em sigilo total. Depois vem a falta de evidências concretas. Afinal, sem prova é tudo especulação. E ninguém vai acusar ninguém sem ter provas. Outro bom fator é o interesse político. Com certeza vai ter muita gente muito poderosa que não quer que as coisas venham à tona. Sabe aquele filme onde o chefe da máfia tem uns policial no bolso? Pois é. E ninguém quer botar a mão em um vespeiro. Alguém já falou isso? Além de tudo isso, as investigações podem ser muito demoradas, podem ser muito complexas, às vezes pode não acontecer. E imagina quem está investigando ou que suspeita sobre isso, precisa juntar muito caquinho, deve ser um inferno. E com certeza isso leva muito tempo. Às vezes, só quando desclassifica alguns documentos sigilosos do governo que essas coisas vêm à tona. O incidente de Glenowitz que eu mencionei antes levou anos para que a história viesse à tona. E mesmo assim, te digo que tem muita parte envolta em mistério. Isso é só para exemplificar para você como que é difícil descobrir a origem dessas paradas. E mais importante do que isso, reverter narrativas que foram cuidadosamente construídas para nos enganar. E aí leva anos nos enganando. É bizarro, cara. Bem, a conclusão que eu faço disso tudo é que essas operações de falsa bandeira são gigantescos e complexos quebra-cabeças. Algumas peças vão se encaixar, outras não vão fazer o menor sentido. E é preciso muita paciência, discernimento, uma boa dose de realidade e sempre se fazer a pergunta: quem que ganha com isso? Então, da próxima vez que acontecer algo catastrófico, algo impactante na sociedade, você vem agora e se pergunta: ei, será que isso é mesmo o que parece ser? Será que você consegue encontrar a verdade no meio do engano?